Olá, esse é o quarto vídeo do canal Aprendizagem na Prática. Meu nome é Conceição e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: altas habilidades ou superdotação. Inicialmente, nós teremos uma convidada, a psicóloga Beatriz Quintanilha, vai falar para vocês um pouco sobre altas habilidades, superdotação. Eu volto logo em seguida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre altas habilidades. O que é altas habilidades? Vocês já ouviram falar? Altas habilidades são aquelas crianças que apresentam um notável desempenho, um elevado desempenho para a faixa etária dela. É aquela criança que pensa fora da caixa. É aquela criança que não questiona a pergunta, mas questiona a resposta. É uma mente inquieta, é a criança cheia de porquês. E um detalhe, essas crianças, elas sempre vão estar acima da média, na idade dela, para a faixa etária delas. É como, pensando no senso comum, é um conhecimento, parece que não combina com elas, são muito pequenininhas para ter este conhecimento. É por este caminho. Vou falar algumas características das crianças com altas habilidades. Elas têm boa memória, criatividade e imaginação, riqueza verbal, vocabulário avançado. Essas crianças, elas sempre parecem que querem mais, sabe? Porque elas sempre vão estar avançadas, vai estar sempre acima da média. E às vezes dentro da sala de aula, elas vão entrar em conflito, porque aquele conteúdo, né, que a professora passou, ela já sabe, ela dá conta de fazer. Só que ela não sabe administrar muito bem aquilo, né? Às vezes ela vai demonstrar, ela vai ficar entediada, porque enquanto as crianças às vezes vai demorar, né, vai ficar entretida com aquela tarefa que a professora passou ali, né, 30 minutos, 1 hora, às vezes com 10 minutos ela já fez, né? Elas são muito rápidas. Um mito sobre altas habilidades. Às vezes pensamos que as crianças que apresentam altas habilidades, ela tem domínio em todas as áreas de conhecimento. E não é assim. Algumas podem ter, né, ter essa facilidade de aprendizagem na lógico-matemática, algumas na linguística, e por aí vai. Vamos desmistificar algumas coisas sobre essas crianças com altas habilidades. Nós pensamos que essas crianças, elas vão sobressair muito bem, né? Elas são muito bem resolvidas, assim nós temos esse pensamento. E não é assim. Crianças com altas habilidades também, elas precisam de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, né, com o psicopedagogo. Ela precisa de uma equipe multidisciplinar para direcionar essa criança. Depois, né, que os pais conseguirem, né, observar que essa criança, ela não está mais ou menos igual, né, os coleguinhos, os irmãos dela, sempre está acima, deve passar isso para a professora, né, e depois vamos encaminhar essa criança precisa de um atendimento para fechar o diagnóstico, e não é fácil fechar o diagnóstico de crianças com altas habilidades, né? Tem que ser profissionais capacitados, né, para aplicar os testes, escalas, para compreender onde que essa criança, onde que ela tem essa habilidade mais latente, porque essa criança, ela não é, às vezes, dominar todas as áreas ali na escola, né? Às vezes vai ter áreas específicas, é um conhecimento específico ali que ela vai ter o domínio. Algumas pode ter em todas as áreas, algumas vai ter, né, em áreas específicas. E temos que ter cuidado para não rotular essas crianças. Aquelas que apresentam áreas específicas, né, às vezes ela tem uma habilidade artística e às vezes é muito desprezado dentro da escola.
porque né, dentro da escola, às vezes nós vemos que a criança, né, que tem altas habilidades, é aquela criança que tira 10 em português e matemática. E as outras áreas? Tem muitas crianças com talentos escondidos. E crianças também que apresentam altas habilidades, elas precisam ser estimuladas e motivadas, porque ela apresenta essa alta habilidade. Mas se ela não for estimulada e motivada, essa alta habilidade ela vai ficar escondidinha ali. Não tem o porquê que ele vai apresentar isso, né? Essa alta habilidade. Para quê? Ninguém dá valor, ninguém está prestando atenção naquilo que ele é excelente. Então, por isso que nós temos que motivar essa criança, estimular e direcionar essa criança. E às vezes, essa criança, por estar inserida no meio ali, ela é diferente. Tudo que é diferente sofre uma discriminação pelos colegas, muitas das vezes, né? Por inveja. E aí, essa criança ela vai se sentir deslocada, ela vai ficando, ela vai se isolando. Temos que tomar muito cuidado. Por isso que essa criança precisa de acompanhamento, porque o profissional vai ajudar ela a entender, né, essa alta habilidade que ela tem e vai direcionar ela a usá-la de forma correta para o bem, para ajudar o outro. Assim, essa criança vai se sentir útil, ela não vai se sentir excluída por ser diferente, por nem pegar tão fácil, ela entender tão fácil a matéria, ou nem precisa explicar que ela já sabe fazer, né? Então essa criança ela também precisa de acompanhamento. Então um psicólogo clínico ele pode ajudar essa criança, né? Porque muitas das vezes, se for, quando chega, né, na fase da adolescência, já passa por um período muito delicado, alguns passam por um período de depressão. Se ele já se sentir tão excluído, rotulado como um nerd, né, que sabe tudo, esse adolescente, né, já vai ficar mais retraído, isso vai contribuir, né, para ele se sentir mal. E às vezes aquilo de bom que ele tem, que é essa alta habilidade, vai ficar escondido, ele não quer apresentar ela, porque toda vez que ele apresenta, ele é criticado, né? E é algo tão bom que ele tem, né, que é uma alta habilidade que pode ajudar a sociedade, né? Porque crianças que apresentam altas habilidades têm muito para contribuir na escola, nem na sociedade. São crianças que sempre vai estar acima da média. São crianças que questionam. Então vamos direcionar essas crianças, vamos encaminhar essa criança. Pais, né, os professores responsáveis que estão assistindo, observa aí essa criança. Qual a habilidade dela? Já observou se essa criança aí, o que ela faz, o desenho dela, se ela gosta de escrever poesia, se ela joga bola como ninguém, se ela tem ali os pontos estratégicos. Isso é altas habilidades. Comece a comparar ela com outras crianças. Não é para falar para ela, só observa, não. Essa criança, ela não faz igual as outras da idade dela. Sempre faz mais, sempre questiona, sempre dá conta, sempre faz muito rápido. Vamos observar? Porque tem muitos talentos escondidos dentro das nossas escolas, né? Tem muitas crianças que têm muito para oferecer e está escondido. E essa criança, ela precisa, né? Ela precisa de profissionais que vai ajudar ela a se encontrar, de profissionais que vai ajudar ela a entender por que ela é assim. Entenderam? Espero que tenha ajudado vocês, né? É um assunto muito extenso. Temos que estudar, né, mais para ajudar essas crianças, né? Pais, professores, procura saber mais sobre altas habilidades para que possamos ajudar mais essas crianças. Obrigada a todos pela atenção e até breve. Vocês ouviram aí a psicóloga Beatriz Quintanilha falando para vocês sobre altas habilidades de superdotação. Eu quero agradecer a ela primeiro e dizer que foi muito bom ouvir essas palavras e entender melhor o que é altas habilidades. Estudos comprovam que a população brasileira tem de 3 a 5% de pessoas com altas habilidades ou superdotação. E o que é
essas altas habilidades, o que nós devemos observar numa pessoa para entender, para identificar que ela tenha essas altas habilidades. Os cientistas, eles consideram 3 comportamentos para essas pessoas serem identificadas como altas habilidades. A primeira delas é a habilidade acima da média. Então, nós podemos observar em crianças que aprendem muito rápido na escola, que aquele conteúdo já é pouco para ele, ele quer sempre mais. Também o envolvimento com a tarefa, aquela motivação que ele tem, aquele entusiasmo, aquele comprometimento que ele tem com a tarefa. E o terceiro ponto é a criatividade. A criatividade é a capacidade que a criança tem ou a pessoa tem de aprender uma coisa nova e colocar aquele aprendizado num outro contexto. As altas habilidades, elas podem ser identificadas dentro de um desses itens. As acadêmicas, né, que são os conteúdos acadêmicos da escola, a parte intelectual, onde que a pessoa tem uma condição a mais de aprender, tem uma facilidade a mais de aprender, a liderança, que é aquela criança que já tem aquele senso de liderar pessoas, de pedir, de mandar, de organizar situações. Os talentos especiais, esses são muito pouco observados. Nós temos que observar as crianças no âmbito artístico, no âmbito esportivo. Então é muito interessante um contato do pai, da mãe, com a professora de artes, com o professor, a professora de educação física, e também a questão psicomotora ou a criatividade. Um ponto importante é que a criança com alta habilidade, por mais que nós pensamos que ela está um degrau acima do outro, né, que tem uma criança que tem dificuldade, mas essa criança não tem, ela também precisa e muito do apoio pedagógico. Ela precisa de um suporte tanto quanto uma criança que tem um déficit de atenção ou tem um distúrbio no aprendizado. Ela precisa desse suporte também. Nós podemos observar em crianças com altas habilidades ou superdotação que essa criança ela não tem facilidade em socializar. Ela tem dificuldade, ela quer se socializar com pessoas que sejam parecidas com ela. Por isso, muitas vezes, ela acaba gostando de ter uma socialização melhor com pessoas adultas. A criança com alta habilidade ou superdotação, ela tem um potencial muito elevado. Ela tem uma disposição para aprender muito grande. Isso nela é nato, ela nasceu com essa habilidade, só que ela não vai despertar sozinha. É necessário que o adulto desperte para isso, estimule a coisas, né, novas. Se ela gosta, por exemplo, de matemática, que ela tenha mais matemática, ela seja estimulada para raciocínio lógico, para atividades que vão desenvolver melhor o cérebro dela. Porque se ela não for estimulada, essa habilidade dela vai se esconder. As altas habilidades em uma criança é um talento. E esse talento precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Porque ela vai desenvolver, com a capacidade toda que ela tem, ela vai desenvolver muito bem. Mas se essa criança não for estimulada, não for desafiada, ela pode ter um problema. Ela pode simplesmente deixar essa alta habilidade, esse talento apagar, ficar lá escondidinho, ou ela pode trabalhar essa alta habilidade em prol de algo negativo. Então, para um lado ou para o outro, ela vai despertar. Por isso, nós precisamos identificar essas crianças e trabalhar para o lado positivo. Porque normalmente uma criança com alta habilidade, ela vai trabalhar em prol do meio em que ela vive. Que seja então de forma positiva, porque ela pode trazer muita coisa de boa para o nosso meio. Um fator muito importante em uma criança com alta habilidade é a dificuldade que ela tem de ser identificada primeiramente e depois de ser trabalhado corretamente.
A criança com alta habilidade, muitas vezes, ela pode ser identificada na escola como a criança que não gosta de fazer nada. É aquele que nunca tem interesse, porque o interesse dele não foi despertado ainda. Ou aquela criança que é bagunceira, que conversa muito, porque ela precisa agir, mas enquanto aquele talento dela não for despertado, ela não vai prosseguir naquilo ali. As crianças com altas habilidades ou superdotação, elas precisam de ter um diagnóstico médico. Então, o professor, a família, ela não pode falar que a criança tem altas habilidades. Ela precisa primeiro identificar, né? São essas as formas que nós podemos identificar, através dessa criatividade excessiva, através dessa facilidade muito grande de aprender. Então, nós podemos identificar aquilo ali, e não só nas matérias da escola, não. Também pode ser identificada lá no futebol, lá na natação, nos desenhos. Quantas crianças que têm muita dificuldade na escola, mas que desenham fora do normal, extraordinariamente. Essas crianças têm altas habilidades artísticas, mas quem pode comprovar isso é só um médico. Então a criança precisa ser identificada, precisa ser diagnosticada por um especialista, e a partir daí essa criança terá todo um trabalho voltado para ela. Nas escolas, elas são consideradas como público-alvo da educação especial. Então, elas têm um amparo legal que vão fazer com que até o currículo da escola pode ser modificado para que ela tenha um aprendizado melhor. Dependendo de qual é o fator que leva a essa alta habilidade, ela pode ter um aceleramento na escola, ou ela pode também estar na sala de recurso com um professor especializado que vai trabalhar essa alta habilidade da melhor forma possível. Eu quero aqui agradecer de novo a psicóloga Beatriz Quintanilha. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato dela. É só isso por hoje, e eu quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que no próximo vídeo nós teremos mais uma participação especial, que é o psicólogo Douglas, e nós vamos falar sobre TDAH.